Amélia, ela era uma mãe, né, uma avó, né, uma mulher que ali na virada do século, né, estava entre o Rio de Janeiro, Pelotas, né, que tentava, né, organizar a vida, né, nesses dois espaços, né, cuidar da família, né, estava atenta ao que estava acontecendo no entorno dela. É uma pessoa que tenta responder questões, né, tenta entender a vida, tenta lidar com a morte, sobretudo. É uma leitora, né, é uma escrevente, escreveu mais de 151 cartas para a filha Amélia, chamada de Sinhá, entre 1899 e 1918. Ela é uma figura incrível, assim, né, para a gente entender como as mulheres, né, viviam nessa virada de século. A Amélia, ela escrevia para todas as filhas, né? Ela tinha um hábito de escrever, assim, ela era uma escrevente, né? Ela se comunicava pelas cartas, né? E era uma maneira de estar junto, né? Presente, não só no que ela falava nas cartas, mas também na materialidade desse documento, né? Que a gente chama de pacto epistolar. A ideia de que eu te escrevo e tu me responde, ou que alguém escreve e alguém responde. E nesse caso, as pessoas escrevem e tem que esperar a resposta. Tem que esperar que a carta viaje, tem que esperar que a carta chegue lá, porque muitas vezes ela não chega. Existem várias referências, a minha carta do dia 12 chegou, te escrevo hoje sem resposta da minha carta do dia 12, ela não chegou. Ela escrevia, né, e com muita assiduidade, e pela análise assim, das demais correspondências, fica muito evidente que a Sinhá era a que mais se comprometia em retornar essas cartas. Então ela tinha uma preocupação muito grande de saber se tinha respondido a todos os pontos, se tinha respondido todas as cartas, se todas tinham chegado, porque na visão dela nenhuma carta podia ficar sem resposta, fosse para as filhas, fosse para os parentes, para as amigas, né, para outras pessoas que ela escrevia. Então a baronesa, ela tinha um apreço muito particular por esse momento de escrita. A baronesa escreve bem. Ela teve uma educação que lhe permite se expressar por carta de modo claro e fluido. E essas cartas também, elas são acompanhadas de postais, né, de pequenos mimos, tanto para a Sinhá quanto para os netos. Então ela se corresponde com as demais filhas, mas a Sinhá, pelo que eu pude ver, é a que mais retorna, então é a que mais dá notícias. E ela ali escreve como uma mãe para uma filha. É uma conversa em processo. Então ela escreve uma parte, a filha vai responder, aquela conversa está acontecendo. E essa correspondência, assim, ela é muito linda, né, para se analisar a construção da maternidade, né? Porque estando ela no Rio de Janeiro e a filha aqui em Pelotas, só havia uma forma de demonstrar o cuidado, né, de demonstrar afeto. E esse afeto, ele se expressa desde o vocativo da carta, né, ao conteúdo dela, ao cuidado, o capricho com que ela é feita, né, ao encerramento, né, esse encerramento afetuoso de reforçar esse vínculo, né, da mãe e amiga. Não é ela só mãe, ela também é amiga da filha. Quando estamos reunidos, admirando todas essas belezas, quanto me lembro de ti, minha filha querida. Quantas saudades tenho tuas. Começo então a lembrar-me se poderás vir neste inverno ou se só no verão nos reuniremos. Mãe e amiga, Amélia. A maternidade, a relação de maternidade que ela constrói com a Sinhá, ela é tecida nesse objeto, né, da carta, porque elas não estão convivendo naquele momento e só tem uma maneira de estar presente, né, de se mostrar junto, que é a partir da materialidade, que é a partir do conteúdo dessa carta. As cartas carregam muito mais do que palavras. Elas carregam afetos, sentimentos, emoções, saudades e até pequenas coisinhas, uma mechinha de cabelo do bebê, uma lágrima. Tudo que a Amélia escreve nessa carta depende tanto dela quanto da natureza da destinatária, que é a filha. Então eu tenho uma mãe remetente e uma filha destinatária. Então essas cartas, elas são repletas, né, dessa relação assim de angústia também, né, ou seja,
preocupação com a saúde, né, com o bem-passar, né, dos familiares. E essa correspondência, né, então ela é permeada de muitos assuntos, mas dentre eles, assim, essa questão do cuidado, do afeto. Isso é fascinante para nós porque é uma janela para um modo de vida diferente. Então a gente tem esses vislumbres de como as pessoas viviam, de como elas se relacionavam, que nos dão uma sensação muito grande de proximidade.